vamos para a Guerra das Malvinas. Las Malvinas son nuestras, né? Como já diria o nosso querido Matias. Bora lá, então. Bom, basicamente falando, pessoal, a Guerra das Malvinas é a guerra que rolou entre Argentina e Inglaterra, tá? Pelo controle de um conjunto de ilhas, que são chamadas de Ilhas Malvinas, ou então, se você quiser falar o nome em inglês, são as Ilhas Falklands, né? Que diz, na verdade, a mesma coisa, só que com outro nome, para dizer que são as ilhas ali que pertencem à Inglaterra. E qual que é o contexto, né? Onde é que está, né? Onde é que está situado isso aí, né? Então, o arquipélago das Ilhas Falklands, né? Ou então, né, das Ilhas Malvinas, ele está situado no sul do Oceano Atlântico, na plataforma continental da Patagônia, composta por duas grandes ilhas, a Falkland Ocidental, a Falkland Oriental, e outras 776 ilhas menores. Como um território britânico ultramarino, as ilhas têm governo próprio e o Reino Unido assume a responsabilidade pela defesa e as relações internacionais do território. A capital é Stanley, que fica na Falkland Oriental. Basicamente falando, pessoal, as Ilhas Falkland, elas são um território ultramarino do Reino Unido, tá? Aonde o idioma oficial é o inglês, aonde a moeda é a Libra, né? E você não pode entrar nas ilhas Falkland, nas Ilhas Malvinas, se você não tiver autorização do governo inglês, né? Antigamente era muito difícil para você chegar até lá, porque não tinha nenhum voo que saía da Argentina para chegar até essas ilhas, e a Argentina é o país mais próximo, obviamente, né? E aí os voos tinham que sair do Brasil ou então do Chile para você chegar até as Ilhas Falkland, que são as Ilhas Malvinas. Eu vou falando Ilhas Malvinas, pessoal, porque essa é a nomenclatura que o governo brasileiro utiliza, tá? Porque o governo brasileiro se posiciona ao lado da Argentina e acredita que as Ilhas Malvinas pertençam à Argentina, tá certo? Mas oficialmente as Ilhas Malvinas pertencem à Inglaterra. Então, o termo são Ilhas Falklands, tá? Mas vamos seguir a nomenclatura do governo brasileiro, porque a gente está falando, né, da posição do Brasil em relação a esse conflito. Então, são aí, né, ilhas que ficam ali no Atlântico Sul e que acabam aí sendo resultado de uma das guerras que rolaram aí dentro do século XX, envolvendo inclusive um parceiro comercial nosso que é a Argentina. Então, só para vocês verem aqui aonde fica, pessoal, aqui está a América do Sul, né? Ele fica aqui, ó, bem ao sul da América do Sul, realmente, né? Aqui na região da Patagônia, ó, dá para ver bem aqui agora. E esse aqui é onde ficam as ilhas principais e as outras ilhas menores ao redor, como vocês podem ver. E essa aqui é a bandeira das Ilhas Malvinas, que leva a bandeira do Reino Unido, e também aqui o brasão das Ilhas Malvinas, e grande parte da economia está pautada na criação de ovelhas para a extração da lã, tá? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o histórico de ocupação, né? Como é que foi ali a ocupação dessas ilhas ao longo do tempo. O histórico de ocupação das Ilhas Falklands é controverso e dá indícios de ocupação europeia desde o século XVII. Na real, o que acontece é que espanhóis e ingleses chegaram ali nas ilhas, pessoal, basicamente ao mesmo tempo e acabaram ali pleiteando a sua soberania sobre elas, tá? As ilhas já foram entrepostos comerciais, assentamentos, áreas de atividades de pesca, criação de gado, campo de prisioneiros, passando pela administração de várias nações, durante o período de colonização do continente americano. Durante o processo de colonização, pessoal, as Ilhas Malvinas, elas eram um ponto muito importante, de um ponto de controle muito importante, porque ela servia
de posto de controle para quem fazia a volta na América do Sul, né? Então, aquela volta do continente sul-americano passava muito próximo das Ilhas Malvinas. Então, era muito interessante você ter o controle dessa região, porque você basicamente tinha um posto de controle sobre grande parte do fluxo de navios que passava ali pela América, e quando eles faziam ali, né, o contorno, né, quando eles faziam a virada ali da América do Sul, ali no Estreito de Magalhães, a hora que eles saem da América, né, que eles saem do Oceano Atlântico, viram ali da Argentina em direção ao Chile e já sobem em direção ao Oceano Pacífico. Antes da construção do Canal do Panamá, que é aquele canal que basicamente liga o Oceano Pacífico com o Oceano Atlântico pela América Central, a forma de você contornar a América do Sul era pela porção sul, né? Era passando ali entre Argentina e Chile, e as Ilhas Falkland eram uma ilha estratégica, aonde você tinha postos de controle e que servia ali para você conseguir fazer um controle melhor dessas rotas que passavam por ali. Inclusive rotas comerciais, né? Então era muito interessante controlar as ilhas para você ter esse posto de controle avançado. Espanhóis, franceses, ingleses fundaram cidades e por vários períodos da história se alternaram no controle das ilhas. Então, essas ilhas elas sempre foram disputadas, não pelos recursos naturais que ali existiam, tá? Não por ser uma rica em ouro, esse tipo de coisa, porque nem tem, na verdade, mas sim por uma questão muito estratégica, né? Devido aí à sua posição muito importante para a navegação. E qual que foi o motivo da tensão, né? O motivo da tensão, pessoal, foi por causa do seguinte, deixa eu voltar nessa imagem aqui, ó. Durante muito tempo, conforme o processo de colonialismo ia se desenvolvendo, Inglaterra e Espanha, eles acabaram, então, dominando essa região durante mais tempo. E aí ficou decidida, então, que, né, as Ilhas Malvinas do Oeste ficaria sob domínio da Espanha, e as Ilhas Malvinas do Leste, as Malvinas do Leste, ficaria sobre domínio inglês, tá? Isso seria uma forma de você dividir as ilhas ali, e ambos os países ficariam satisfeitos com essa divisão. No entanto, o governo espanhol sempre, né, pressionou o governo inglês para admitir que as Ilhas Malvinas fossem território espanhol, uma vez que eles fizeram a colonização da América, principalmente dessa parte da América espanhola, que envolve a Argentina e o Chile, né, pessoal? Então, eles sempre pleitearam que as Ilhas Malvinas fossem um território espanhol. No entanto, durante algum tempo, dividiu-se a região em dois, e assim evitou-se alguns conflitos, tá bom? E qual foi o motivo da tensão? Por um lado, que a Argentina, que era a ex-colônia espanhola, sempre tentou manter sua influência sobre as ilhas, no caso sobre as Ilhas Malvinas, né? E então a Argentina sempre dizia o seguinte, né? Já que eu sou uma ex-colônia espanhola, já que a Espanha me colonizou, a partir do ponto que eu faço a minha independência, então essas ilhas são minhas. Essas ilhas são minhas porque eu sou uma ex-colônia da Espanha e a Espanha tinha o controle sobre parte das ilhas, mas ela sempre pleiteou que todas as ilhas fossem pertencentes ao seu território, porque ela falou que ela colonizou aquela região, né? Então a Argentina usa esse retrospecto histórico para dizer que a ilha pertence, que aquele conjunto de ilhas, né? Aquele arquipélago pertence de fato à Argentina, tá? Pelo outro lado, o Reino Unido, né, que reafirmou sua dominação definitiva sobre as ilhas à metade do século XIX, transformando oficialmente o território em território ultramarino, né? Então, você tinha ali, de um lado, a Argentina pleiteando o controle das ilhas, por ser uma ex-colônia espanhola, e do outro lado, a Inglaterra, que havia declarado aquele território, né, aquelas ilhas, como sendo parte do seu território ultramarino, ou seja,
além do seu território que pertence ao próprio Reino Unido, né, enquanto ao conjunto de ilhas da Europa. Então, ele acabou, né, o Reino Unido não abriu mão das Ilhas Malvinas e acabou realmente se estabelecendo como, né, os donos dessa ilha por fazer parte do seu território. Esse cenário de litígio se estendeu por mais de um século, culminando num conflito armado entre as duas nações no início dos anos 80. Então, na verdade, pessoal, vocês podem ver que ambos os países, eles se acham, vamos dizer assim, eles se acham certos dentro da ideia de ter domínio sobre as ilhas, né? A Argentina acredita ser a verdadeira, né, dona das ilhas por ser uma ex-colônia espanhola e por aquele pedaço do mundo ser uma colonização espanhola. Já a Inglaterra acredita que as ilhas pertencem a eles porque eles fizeram a ocupação da ilha e transformaram a ilha num território pertencente ao Reino Unido. E essa tensão rolou durante muitos e muitos anos. Só que chega os anos 80, tá? No caso, 1980. E essa tensão vai eclodir. Essa tensão vai explodir. E isso vai acontecer por quê? Porque é o seguinte. Nos anos 80, pessoal, nós vamos ter, de fato, a Guerra das Malvinas acontecendo, né? Nós vamos ter ali o conflito armado acontecendo e, de fato, haverá uma guerra entre Argentina e Reino Unido pelo controle das Ilhas Malvinas, tá? Então, essas imagens aqui vocês podem ver são imagens que retratam um conflito. Então, teve guerra mesmo, tá? Teve guerra, teve bombardeio, teve invasão por terra, teve confronto aéreo. Então, de fato, rolou uma guerra mesmo entre a Argentina e o Reino Unido pelo controle das Ilhas Malvinas, tá certo? Porém, a grande sacada, né, e o que a gente precisa entender é o seguinte: o que causou a guerra, né? Tudo bem, os dois países, né, brigavam ali pelo controle das ilhas, mas qual foi, né, qual foi o motivo? O que motivou, de fato, essa guerra acontecer? Então, o que acontece? Isso está diretamente relacionado com uma questão que envolve a Guerra Fria, pessoal. Envolvendo a Guerra Fria, envolve também a questão da soberania, né, dos Estados Unidos perante a América, e inclusive apoiando vários golpes militares, como nós já conversamos e falamos sobre isso na época do assunto sobre Guerra Fria. E um dos golpes militares que os americanos apoiaram foi o golpe militar que rolou na Argentina, tá? Então, a Argentina também passou por uma ditadura muito mais violenta do que a ditadura brasileira, mas extremamente mais violenta que a ditadura brasileira, e tiveram ali, então, uma série de consequências desse governo militar ditatorial, e essas consequências vão levar à Guerra das Malvinas, tá? Vou falar mais sobre isso com vocês. Nos anos 80, a Argentina era governada por uma junta militar, um governo militar, que contava com o descrédito da população, devido aos elevados índices de pobreza, baixos salários, inflação e desemprego que o país vivia. Ou seja, a Argentina estava um caos, pessoal. Resumidamente, a Argentina estava um caos. Quem liderava a Argentina, tá, era um tenente-general, o Leopoldo Galtieri, que era o líder dessa junta militar. Ele assumiu o poder, né, e reforçou o discurso patriótico e nacionalista na tentativa de recuperar o apoio da população. E aí, em 2 de abril de 1982, militares argentinos invadem, né, Port Stanley, que no caso é a capital das Ilhas Malvinas, na tentativa de estabelecer a soberania das ilhas para o governo da Argentina. É o início da Guerra das Malvinas. Então vamos lá. Por que teve a Guerra das Malvinas, né? Qual foi o motivo real disso acontecer? O motivo real foi o seguinte: a Argentina passava por um golpe militar, tá? E esse golpe militar começou nos anos 70 e tal, ele entrou nos anos 80 ainda com o governo militar, e a Argentina vivia um caos econômico, né? Inflação altíssima, desemprego, salários baixos, pobreza, enfim, o país estava um caos. E aí, né, esse general, o Galtieri, ele assume o poder
e ele assume o poder naquele sentimento nacionalista, né? Naquele sentimento patriótico. E aí ele usa as Ilhas Malvinas como uma forma, né, com um duplo pensamento. Primeiro, desviar a atenção do povo para o governo, né, e voltar a atenção para as Ilhas Malvinas. E segundo, tomar de volta as Ilhas Malvinas, para isso dar aquele sentimento de fortalecimento do país Argentina, né? Para trazer de volta o espírito patriótico argentino, com a Argentina tomando do Reino Unido ilhas que eram contestadas há muito e muito tempo. Então, na real, pessoal, a Guerra das Malvinas, ela foi uma guerra muito simbólica mesmo, tá? Porque não existia nada que a Argentina precisasse ali nas Malvinas de fato, tá? Não era mais um entreposto comercial importante, porque o Canal do Panamá já existia há muito tempo, né? Então, basicamente falando, as rotas comerciais não passavam mais por ali. Não são ilhas ricas em recursos minerais, não são ilhas ricas em nenhum tipo de recurso valioso. Então, por que que a Argentina foi guerrear pelas Malvinas, né? Por esse sentimento patriótico, por esse sentimento nacionalista, e isso seria uma forma de você trazer para o povo argentino aquele sentimento de grandeza novamente, tá? E é claro, junto com isso, o que você faz? Você desvia a atenção do governo, né? Dos problemas governamentais, e toda a população vai ficar de olho no que está acontecendo no conflito, né? Então, a guerra das Malvinas, pessoal, é um conflito muito político, né? É um conflito ideológico, é um conflito, ele não é, por exemplo, um conflito onde a Argentina foi conquistar um território que trouxe muita riqueza, ou foi para a guerra como uma forma de revanche. Não, ela foi uma guerra que foi literalmente pensada para ludibriar a população, causar esse sentimento nacionalista, né, esse sentimento, né, de patriotismo, e desviar o foco da população para essa guerra, uma vez que o país estava passando por uma crise absurda. E qual foi o pensamento da Argentina em relação à resposta do Reino Unido, né? A Argentina pensou o seguinte: meu, eu duvido que o Reino Unido vai fazer algum tipo de retaliação. Eles não vão ligar para umas ilhas no Pacífico, para umas ilhas no Atlântico, né, que estão lá, né, distante milhares de quilômetros, que não tem nenhum tipo de riqueza. Então, a Argentina contava com a permissividade, com a permissividade do Reino Unido, tendo certeza que o Reino Unido, literalmente falando, não encheria o saco por estar perdendo esse território, e não ia mobilizar uma guerra a milhares e milhares de quilômetros de distância. Então, entendam, pessoal, que essa guerra das Malvinas é essa guerra com um direcionamento político, tá? Não porque a ideia da Argentina era atacar o Reino Unido. Muito pelo contrário. A ideia da Argentina era fazer um reboliço interno. E eles acreditavam que o Reino Unido não ia atacar a Argentina continental, porque o conflito ia se estabelecer somente dentro do espaço ultramarino, né? Seria somente ali em torno das ilhas. E aí a Argentina, então, vai, né, mobiliza suas tropas, invade as Ilhas Falkland e tomam as ilhas, né? Não somente as Ilhas Falkland eles tomaram, mas um outro conjunto de ilhas próximas que estavam ali, e de fato o Reino Unido nem mobilizava muitos soldados nas Ilhas Falklands. Tinha ali, né, algumas dezenas de soldados que foram rapidamente controlados pelo exército argentino. Então, numa questão de um dia, a Argentina tomou as Ilhas Malvinas. Porém, o que os argentinos não contavam, pessoal, foi com a grande visibilidade que essa guerra deu para o Reino Unido, né? Então, quando os argentinos tomam, né, as Ilhas Malvinas, né, e eles conquistam as Ilhas Malvinas, isso é noticiado na Argentina como a Argentina
derrotando o Reino Unido, né? A Argentina vencendo um dos maiores impérios que existia no mundo, né? A Argentina tomou de volta as ilhas que sempre pertenceram a ela. Então, aquele efeito, né? Aquele efeito placebo, vamos assim dizer, que o governo queria que tivesse, de fato, teve um fruto positivo, porque realmente a galera começou a comemorar na Argentina, que eles haviam tomado as Ilhas Malvinas de volta, que eles derrotaram a poderosa Inglaterra, o poderoso Reino Unido, e a Argentina contava que realmente não fosse haver retaliação por parte do Reino Unido. No entanto, pessoal, o que a Argentina não contava, né, era que no Reino Unido existia ali uma primeira-ministra, né, uma premier, que era a Margaret Thatcher, tá? A Margaret Thatcher, a Dama de Ferro, também conhecida, né? Uma primeira-ministra ultraconservadora do Reino Unido nos anos 80 e que estava prestes a concorrer a uma nova eleição, né? Prestes a concorrer a uma nova eleição. E a hora que os argentinos atacam as Ilhas Malvinas, contavam, né, com essa condescendência do Reino Unido, e foi justamente aí que os argentinos foram surpreendidos, porque a Margaret Thatcher, ela acabou tomando esse conflito das Ilhas Malvinas como uma forma de garantir a sua reeleição. Então ela estava lá, prestes a ser, né, ia rolar a eleição ali na Inglaterra, no Reino Unido naquele ano. O governo da Margaret Thatcher era um governo ok, né, nada demais. Ela não tinha, né, a total certeza que venceria novamente. E aí ela usou a Guerra das Malvinas como uma campanha eleitoral para que ela pudesse ser reeleita. E aí o que a Argentina não previa, né, acabou acontecendo. O Reino Unido foi com tudo para cima da Argentina, né, levou uma puta esquadra para o combate, levou ali quase 30 mil soldados, mais de 100 navios de guerra, levou assim um porte armamentício absurdo. E a Argentina não tinha o menor, né? Assim, não tinha a menor força militar para conseguir resistir. Afinal de contas, o Reino Unido, né, sempre foi uma grande potência militar. Então, né, a ideia dos militares, que era usar esse sentimento de conquista das Ilhas Malvinas, né, para poder aí dar um sossego no povo, e que eles contavam que a galera, né, que o Reino Unido não entraria no conflito por ser um território sem nenhum tipo de valor, foi totalmente invertido, né? O Reino Unido, de fato, foi atacar a Argentina para tomar as Ilhas Malvinas de volta, e aí a guerra é que vai desencadear, entendeu? Aí o conflito é que vai se desenvolver, e aí sim a guerra vai de fato acontecer. Então, digamos assim, a Argentina foi tomar as ilhas, pessoal, e imaginando que não teria guerra, entendeu? Ela sabia que tinham poucos militares do Reino Unido, né, ali nas ilhas. Eles acreditavam que somente chegariam ali e tomariam as ilhas e o Reino Unido não falaria nada, né? E de repente o Reino Unido vem para uma super guerra com a Argentina, que não estava nada preparada para receber todo esse grande conflito, né? Eles acabaram aí estando aí ligados eles acabaram esperando que esse conflito de fato nunca fosse acontecer, né? Bom, aí começou a rolar algumas coisas, né? Então, por exemplo, dentro da Guerra das Malvinas, porque daí o conflito foi para as vias de fato, entendeu? Até então era a Argentina tomando as Ilhas Malvinas, pegaram ali as ilhas facilmente, poucos militares ingleses estavam ali, tomaram rapidamente as Ilhas Malvinas em um único dia e acharam que ali acabou. Aí, quando, né, vem a resposta do Reino Unido, com uma grande resposta, por sinal,
aí, de fato, começa a Guerra das Malvinas com o confronto envolvendo Estados Unidos, com o confronto envolvendo a Argentina contra o Reino Unido, tá? E aí, esse conflito se desenvolveu, né, durante um período de tempo que foi curto, porque a potência inglesa era muito maior, né? A potência do Reino Unido era infinitamente superior à potência da Argentina, que depois assina aí a sua rendição para realmente aceitar que as Ilhas Malvinas pertenciam à Inglaterra e dar por fim, né, o conflito, mas vou falar um pouquinho mais sobre isso. O Brasil, ele não participou oficialmente do conflito, ele ficou neutro, tá, em relação ao conflito. No entanto, né, o Brasil ficou meio esperto ali em relação ao que ia desencadear, porque se por acaso o Reino Unido tivesse algum tipo de retaliação para outros países da América do Sul, o Brasil, obviamente, também estava pronto, né? O Brasil não quis entrar em desacordo com o Reino Unido, porque, obviamente, era um importante parceiro comercial, tá? E aí, né, como que chegou ao fim da guerra? Após sucessivas negociações de paz na ONU, envolvendo até mesmo o Papa, o João Paulo II, que pediu a paz em visita aos dois países, a guerra terminou. A Argentina estava sem o apoio internacional e mesmo países vizinhos, como o Chile, haviam deixado de lado o TIAR, Tratado Interamericano de Assistência Recíproca. O TIAR, pessoal, era uma espécie de acordo que foi feito entre os países da América para que quando algum deles fosse atacado, os outros países ajudariam, tá? Então, é um acordo, assim, vamos falar, de cavalheiros ali, né? Então, se alguém atacasse algum país da América, os outros países da América ajudariam. Mas é claro que isso na prática nunca funcionou. É um tratado de defesa mútua, né? Sem acordo, o conflito terminou em 14 de junho de 1982. Então, vocês viram que é um conflito breve, né? De abril a junho aí foi onde o conflito se desenvolveu. O Reino Unido recuperou o território e, desde então, nenhum outro conflito armado questionou o resultado. Aí eu coloquei para vocês verem também o saldo da guerra, né? Então, nas Forças Armadas da Argentina, nós tivemos aí cerca de 650 mortos, 1.600 feridos e mais de 11 mil foram aprisionados. Do lado do Reino Unido, nós tivemos 255 mortos, 3 civis, né, que moravam nas Ilhas Falkland, 785 feridos e 115 aprisionados. Vocês podem ver uma vitória maiúscula aí do Reino Unido sobre a Argentina. E aqui, pessoal, eu deixei para vocês uns vídeos de aprofundamento para vocês verem depois com mais calma, e eu vou chamar a atenção para os dois últimos, tá? Que são as mães da Praça de Maio e os 500 bebês roubados. Eu não vou falar com vocês sobre isso em geografia, porque vocês vão ter uma aula na parte de história falando sobre a ditadura na Argentina, tá? Mas se você não sabe nada sobre esse assunto, né? Se você não tem ideia de quem são as mães da Praça de Maio, por exemplo, dê uma olhadinha nesse vídeo para você conhecer um pouco mais. E Os 500 Bebês Roubados é um documentário fantástico que está disponível gratuitamente no YouTube e fala sobre o período da ditadura na Argentina, onde mais de 500 crianças foram roubadas pelos ditadores da Argentina, né, de famílias que eram contrários ao regime ditatorial. Como eu falei, a questão da ditadura na Argentina foi muito mais cruel, muito mais forte do que a ditadura no Brasil, tá certo? E essa foi, então, pessoal, a nossa queridíssima Guerra das Malvinas, beleza? A nossa Guerra das Malvinas foi esse conflito que vocês conheceram na aula de hoje, beleza? E aí, pessoal, ficou alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Falem para mim.